Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos dar continuidade à nossa matéria de história, tá? Nós paramos aqui, ó, na apostila, em africanos fora da África, tá? Nessa matéria aqui, ó. Nesta página 20, tá? Na página 20. Então, a Pro vai passar para vocês a correção das atividades que ficou nessa aula anterior, tá bom? Então, aqui na página 20, nós tínhamos um jogo rápido, ó. Vocês lembram aqui embaixo? Então, aqui diz assim: desembaralhe as letras e descubra palavras que completam as frases. Letra A. Os africanos eram obrigados a atravessar o oceano. Qual oceano? A resposta é Atlântico. Letra B. A dispersão forçada de pessoas para outros continentes é chamada de diáspora, tá? Então, é a resposta da letra B, que tinham as letras embaralhadas aqui, lembra? A primeira e a segunda. A primeira é Atlântico e a segunda resposta é diáporas. Diápora. Essa é a resposta da letra B, tá? Aí, aqui embaixo, na página 21, nós tínhamos um desafio, tá? Então, vamos lá. Aqui já fala de diversidade de povos africanos. Então, o número 1 pediu o seguinte: discuta com seus colegas quais eram as principais diferenças entre as pequenas comunidades e as sociedades mais populosas da África antes da chegada dos europeus. Então, aqui, como vocês não estão na escola, a Pro pediu para vocês discutirem com o papai, com a mamãe, com o irmão mais velho sobre o assunto, lembra? Então, a resposta aqui é a seguinte: as sociedades mais populosas na África se formaram em torno de cidades e contavam com sistemas administrativos para controlar o comércio e outras atividades. E nas pequenas comunidades, por sua vez, as decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias e as principais atividades eram de subsistência, como a agricultura, a caça e a coleta, tá? Essa é a resposta da número 1. Número 2. Você conhece alguém que exerça uma função parecida com a dos griotes africanos? Debata com seus colegas a importância da transmissão de histórias, memórias e tradições para a cultura de um povo. Então, vocês lembram que nós tínhamos aqui, ó, essa gravura sobre os griotes, que são responsáveis por preservar e transmitir a memória de seu povo, tá? Então, eles são contadores de histórias, né? Os griotes. Então, aqui, pessoal, essa pergunta estava perguntando se vocês conhecem alguém que exerça a função parecida com a dos griotes africanos. Então, um exemplo são as pessoas mais velhas das suas famílias, como exemplos de transmissão das tradições e da história da família, né? Porque geralmente as pessoas mais velhas da nossa família, os nossos avós, bisavós, quem ainda tem bisavós, gostam de contar histórias de antigamente, de quando eles eram pequenos, né? O que aconteceu na vida deles. E assim vai passando de geração por geração a história dos nossos antepassados, né? Então, eles são parecidos com os griotes africanos, que também são contadores de histórias, tá bom? É um exemplo, são as pessoas mais velhas da nossa família. Essa é a resposta aqui da número 2, tá? Agora, na próxima página, nós temos Agora é Sua Vez, página 22. Esse exercício, essa atividade, a Pro tinha pedido para vocês. Só que tem alguns alunos que ainda não me enviou, tá, pessoal? Então, vocês tentem fazer e enviem para mim, tá? Para contar como ponto para vocês nesse segundo bimestre. Ó, aqui pedi assim: você irá montar um quadro com desenhos e informações sobre alguns de seus familiares, compondo um registro sobre parte da sua história. Pesquise, se possível, uma fotografia de seus familiares mais velhos, como bisavós, avós, tios e pais, e descubra o ano em que cada um nasceu e produza desenhos inspirados nas fotografias, organizando-os em ordem cronológica, do mais velho para o mais novo. Pesquise também a cidade onde cada um deles nasceu e a origem étnica das pessoas registradas. Embaixo dos quadros, escreva as informações que descobriu sobre seus familiares.
Então, isso aqui, ó, é uma atividade para vocês fazerem. Tem os quadros e as linhas para que vocês possam escrever sobre as fotografias, as gravuras, tá bom? Agora, aqui na página 23, nós vamos dar início à aula de hoje, tá? E aqui vai ter mais algumas atividades para vocês completarem esta unidade. Então, vamos lá. Use o que aprendeu. 1. Desenhe no quadro a seguir uma pessoa com a qual você se identifica. Pode ser um familiar ou um amigo. Depois escreva algo sobre a pessoa que você desenhou e sobre as semelhanças e as diferenças que você percebe entre você e ela, tá? Então, esse quadro aqui, tá? Então, vocês vão dar sequência, pessoal, nas atividades aqui, para que nós possamos completar, né, essa unidade da nossa apostila de história. Então, a Pro vai ler para vocês, tá? As perguntas aqui das atividades para poder explicar como vai ser feita. Então, número 2. Sabemos que os povos indígenas, assim como todos os outros povos, têm sua história própria. Em sua opinião, a cultura e o modo de viver dos indígenas se transformaram ao longo do tempo? Discuta com seus colegas e o professor sobre o assunto. Então, toda vez que a Pro lê assim, ó, discuta com seus colegas, ou converse com os colegas ou o professor, vocês vão ter que pedir orientação para alguém mais velho da casa de vocês, para ajudar aqui na tarefa, tá bom? Porque nós não estamos na escola, então não tem como conversar com os colegas. Número 3. Reflita sobre o que aconteceu com as culturas indígenas após a chegada dos portugueses ao território que hoje corresponde ao Brasil e registre suas conclusões a seguir. Número 4. Por que o trabalho dos indígenas foi vantajoso para os portugueses no início da colonização do território? Agora vamos lá para a página 24. Então, pessoal, toda essa atividade que a Pro está passando aqui sobre os portugueses, os povos indígenas, vocês voltem na apostila lá onde está o título, portugueses, indígenas, vocês vão achar as respostas lá, tá bom? Número 5. Observe os 2 mapas do Brasil com a distribuição dos povos indígenas no território brasileiro e em 1500, em 1500 e na atualidade. Então, vocês vão observar aqui, ó, no primeiro mapa aqui, olhem aí na apostila de vocês, temos 2 mapas, estão vendo? Então, aqui, ó, no primeiro, tem a distribuição dos povos indígenas em 1500. Então, se vocês observarem aqui, ó, nas cores do mapa, cada cor tem um quadradinho aqui. E cada quadradinho indica um povo indígena, uma aldeia indígena. Então, aqui, ó, nesse primeiro aqui, nós temos o Tupi-Guarani, depois temos o G, no cor-de-rosa, Arauaki, aí depois no verde, Cariba, nessa outra cor marronzinha, Pano, no amarelo, Tucano, no roxinho, Charruá, e no verde, outros grupos. Então, aqui, ó, corresponde essas cores a vários grupos indígenas que nós tínhamos aqui, né? A distribuição deles no mapa. E aqui nós temos outro tipo de distribuição. Esse é o mapa atual dos dias de hoje e esse é do ano de 1500. Então, aqui, ó, vocês podem observar que nós só temos uma cor no quadrinho, né? Essa cor de terra, mas meio marronzado aqui, ó, o quadrinho. Então, aqui, esse quadrinho indica hoje as terras indígenas. Então, vocês podem observar como nós tínhamos aqui, ó, acho que uma maior quantidade, né? Olha quantas cores nós tínhamos, quantos povos indígenas distribuídos no mapa. E agora nós temos só esse pequeno pedaço aqui, né? Então, aqui embaixo, na letra A, diz assim: compare os mapas e identifique os territórios que eram ocupados pelos povos indígenas em 1500 e as regiões que são ocupadas por esses povos na atualidade. Então, aqui, ó, para que vocês identifiquem os territórios, vocês podem usar aquele mapa que a Pro mandou para vocês, com as regiões, né? Com os estados, nós tínhamos estados, né? Os estados do Brasil, para vocês poderem identificar aonde estão esses grupos hoje, em que lugar eles estão, quais estados, quais cidades eles se localizam, né? E aí vocês vão usar aquele mapa, tá bom? Onde tem os estados brasileiros. Letra B.
O que é possível concluir sobre as transformações na situação dos povos indígenas ao longo do tempo após a chegada dos portugueses? Então, vocês vão responder aqui. Aqui embaixo nós temos para fazer mais. Nesta unidade, você conheceu a história e a cultura dos primeiros povos que formaram o povo brasileiro e que construíram nosso país e nossa identidade. Que tal aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre os povos africanos? Número 6. Pesquise na internet, em livros ou em revistas sobre um país e um povo africano de seu interesse. Procure destacar algumas de suas características culturais, como festividades, instrumentos musicais, artesanato, arquitetura, mitos e histórias tradicionais, entre outros aspectos interessantes. Anote o resultado de suas pesquisas abaixo e compartilhe com seus colegas. Então, vocês vão registrar aqui embaixo, tá? E, como não estamos na escola, vocês vão tirar uma foto e mandar para a Pro, tá? Para corrigir essa parte aqui da apostila de vocês. Sabe por quê? Porque aqui é uma resposta pessoal. Então, as outras, a Pro pode passar a resposta para vocês. Mas quando é resposta pessoal, vocês têm que tirar uma foto e mandar para a Pro, tá bom? Porque cada um vai responder de uma forma diferente. Agora, nós vamos aqui, ó, para a página 25, tá? Mais um desafio. Aqui, esta página aqui, tá? Que é a última desta nossa unidade. Aqui, ó, diz assim: responda as perguntas a seguir. Letra A. Qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a explorar e a extrair no território que hoje corresponde ao Brasil? Então, para vocês encontrarem essa resposta, vocês vão lá onde nós falamos da chegada dos portugueses ao Brasil, sobre as caravelas, lembram? Então, está lá atrás na apostila. Vocês vão lá que vocês vão encontrar a resposta aqui. Letra B. Qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a produzir no território? Então, está lá a resposta também, tá? No texto sobre os portugueses. Agora, letra C. Como se chamava a relação de troca que os portugueses estabeleceram inicialmente com os indígenas, tá? Então, vocês vão lá no texto também para procurar a resposta. Letra D. Qual era a situação dos africanos que eram trazidos de maneira forçada para a colônia? Então, aqui, pessoal, vocês vão lá no texto sobre os africanos que vocês vão encontrar a resposta também, tá? Letra E. Qual era a atividade econômica praticada pelos portugueses que envolvia a escravidão de pessoas? Então, vocês vão procurar lá no texto, tá? Todas essas perguntinhas aqui. Agora, aqui embaixo, pessoal, temos a nossa linha de chegada, lembra? Então, aqui diz assim: nesta unidade, estudamos sobre a importância dos grupos para a constituição de nossas identidades e sobre os diferentes povos que formaram o Brasil. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas. Então, os temas que nós tínhamos aqui, ó, é diferenças e semelhanças entre as pessoas, né? Seres humanos vivem em grupos, povos indígenas no Brasil, colonização portuguesa, África e povos africanos. Então, como sempre, vocês vão ver o título aqui. E se vocês não têm nenhuma dúvida, vão pôr um X no bonequinho feliz. Se tem algumas dúvidas, um X no bonequinho pensativo. E se tem muitas dúvidas a respeito de algum desses títulos aqui que nós estudamos, vocês vão colocar um X no bonequinho triste, tá bom? Então, pessoal, por essa aula é só, tá? Vocês completem, por favor, as pesquisas que estão faltando, que é essa aqui, ó, a página 22, tá? Ó, sobre as fotografias dos familiares, né, de vocês mais velhos. Leiam direitinho aqui sobre a pesquisa e completem, tá? Assim que vocês conseguirem completar, vocês mandem para Pro uma foto. E eu vou enviar para o WhatsApp do papai ou da mamãe a folhinha de atividade sobre história, tá? Da nossa atividade avaliativa desta semana. Então, vou enviar a folhinha lá, vocês vão imprimir, vão fazer, tá? As atividades na folhinha e vão mandar para Pro, tá bom?
Por essa aula é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.